justiça e de paz ela vem. Lá vem vindo a palavra de Deus. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre. Queridos irmãos e irmãs, estamos rezando juntos a liturgia do 16º domingo do tempo comum, o ano B. E o tema enfoca exatamente a compaixão de Deus pelo seu povo, que sofre de sede, fome, de vida, como ovelhas que não têm os cuidados do pastor. Vamos acompanhar então as leituras. Primeira leitura, extraída do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde foram expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia, nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o profeta Jeremias se refere aqui aos líderes do reino de Judá, que não estavam preocupados com o cuidado do povo, mas sim voltados a fazer alianças políticas espúrias que vieram a prejudicar a estabilidade e a paz da nação, e veio a destruição do reino de Judá com a invasão de Nabucodonosor. E assim o povo sofreu o sítio, a guerra, muitos tiveram que se refugiar, e ali as elites de Judá foram levadas no exílio para a Babilônia. Vamos então lembrar que todo o Antigo Testamento é sempre uma profecia sobre Jesus Cristo. Por isso estamos vendo já no texto que dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, que será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra.
naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Muito bem, queridos irmãos, vamos acompanhar então a segunda leitura, ou melhor, antes disso temos o Salmo, né? O Salmo de resposta, o Salmo 22, acompanhemos este canto, melodia da irmã Miriam e a bela voz de Cindy Ferrarese. Não me falta coisa alguma, pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar, para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade todo bem onde seguir. Meus queridos irmãos, vamos acompanhar então agora a segunda leitura, que é extraída da carta de São Paulo aos Efésios. Vamos então ouvir. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele de fato é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós que estáveis longe e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Pois é, meus queridos irmãos, como é atual este texto da carta aos Efésios. No mundo de hoje ainda aparecem os muros por toda parte que dividem. São os muros psicológicos dos preconceitos, os inúmeros preconceitos que se tem contra as minorias, preconceitos de raças, de gênero, de cultura, preconceitos religiosos, os fanatismos e fundamentalismos, como fazem mal para a humanidade. Sabiam que a terra de Jesus, Belém, é uma cidade cercada por um grande muro? São apenas um portão e ali só se passa com autorização das autoridades. Olha só, meus irmãos, quanto sofrimento e quanta humilhação. Existem muros em outros lugares, né? Se queria construir muros para separar ali a fronteira do México com os Estados Unidos. Para que isso, meus irmãos? Para que isolar os povos? É da condição do ser humano a sua dignidade em procurar melhores condições de vida e devem ser acolhidos. A nossa pátria aqui, uma pátria policultural. Quantas pessoas de quantas origens temos aqui, né? Portugueses, africanos, alemães, italianos, e todos convivemos. Isso nos fala o Evangelho de hoje.
Jesus, em sua carne, destruiu o muro da separação. Olha, o preço da destruição deste muro é altíssimo. Por isso o Papa Francisco nos exorta a destruir muros e construir pontes de aproximação. Vamos ouvir o Evangelho, belíssima palavra de Deus hoje, do Evangelho de São Marcos, capítulo 6, de 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E os discípulos voltam da missão e se reúnem com Jesus. E Jesus os convida para virem sozinhos a um lugar deserto e descansar. Sim, meus queridos irmãos e irmãs, como é importante aí nas atividades da nossa vida, que nos deixam muitas vezes cansados e abatidos, atender a esse convite de Jesus. Jesus nos diz: vinde, descansai um pouco. Vamos descansar um pouco, meus irmãos. Nós que temos fome e sede de Deus e de vida abundante, vamos nos saciar e abastecer nesta intimidade com o Senhor, nos aproximar dEle. Vamos entrar nesta barca. Esta barca, a igreja sempre disse, é ela mesma, é a igreja do Senhor. E nesta barca somos conduzidos para estes lugares de deserto, de descanso, de proximidade, para acolher a palavra do Senhor e repousar junto ao seu coração misericordioso. Sim, meus queridos irmãos, nos encontramos ali na Igreja de Jesus, na Santíssima Eucaristia, aos domingos, dia privilegiado, é o dia do Senhor, exatamente para esse encontro com Ele, nos alimentarmos da sua palavra, nos alimentarmos deste pão que é o próprio Senhor, que é Jesus, a nossa vida. Sim, vamos ouvir na continuidade desse texto, no domingo que vem, o Evangelho da multiplicação dos pães do Senhor Jesus, o bom pastor que convida as multidões a descansar e os sacia com o alimento da sua palavra e do pão. Uma boa semana, uma boa liturgia, uma boa celebração para todos nós. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora repousemos, descansemos no Senhor. Ouçamos esta música, deixemos esta palavra calar fundo no nosso coração. É o Senhor que nos leva a descansar nas águas refrescantes, nos pastos verdejantes.